Queridos, nós vivemos em uma era extremamente difícil. É um tempo onde certas doutrinas que lá atrás eram vistas como vitais, como importantes, como prioritárias, eram verdades centrais, verdades que eram proclamadas no púlpito com fidelidade, com reverência, com ousadia, com intrepidez. E eram pregadas de forma regular. Não era e nunca foram mensagens fáceis de ouvir, agradáveis. Mas a verdade é que elas produziam temor e temor. A verdade é que elas produziam reverência. Elas produziam arrependimento e confissão de pecados. Homens e mulheres eram impulsionados a Cristo, eram conduzidos a Cristo, eram imediatamente convocados a ir, a correr, a suplicar pela misericórdia de Deus através de Jesus Cristo. Porque homens e mulheres eram despidos de todas as suas convicções, de todos os seus conceitos, de todos os seus achismos. Sentiam o cheiro, sentiam o peso dos seus pecados, sentiam-se totalmente envergonhados, sujos, imundos, diante de um Deus que é santo, justo e reto. Essas pessoas, ao ouvir esta mensagem, esta doutrina, elas eram desprovidas de toda a confiança em si próprias, de toda a esperança nelas próprias. Eram totalmente convencidas e persuadidas pela palavra de Deus e pelo Espírito Santo de Deus. E havia uma convicção, queridos, tão grande do pecado e um senso de perdição, um senso de urgência e de uma necessidade de ir e de correr até Cristo. Essas pessoas, elas podiam ver a sua condição terrível diante de Deus. Elas podiam ver a sua condição, a sua culpa. Elas podiam ver quem elas eram e o quanto elas precisavam urgentemente e desesperadamente de Deus. No entanto, esta doutrina, esta mensagem em nossos dias, ela se tornou fora de moda, se tornou inadequado, se tornou intolerante, desapropriado. Porquê? Porque ela fere. Ela fere o homem. Porque ela vai trazer à luz, queridos, verdades eternas a respeito do homem. Porque ela vai trazer à luz e vai gerar um grande desconforto. E isso vai implicar do homem, da mulher, uma resposta rápida e urgente. Porque trata de coisas eternas. Trata-se da eternidade de homens e mulheres. É verdade, queridos, que esta doutrina ela não enche igrejas. Ela não enche templos. Ela não promove grandes ajuntamentos. Ela não massageia egos. Ela não promove bênçãos ou prosperidade. Muito menos vai dar aquilo que o povo ou aquilo que as pessoas querem ouvir. Pelo contrário, ela é um divisor de águas, que tanto pode promover vida e salvação, como morte, condenação, e onde o homem é enviado ao inferno. Nós não ouvimos falar de campanhas que enfatizam este tipo de doutrina. E de facto, a realidade é que parece que em nossos dias, esta doutrina, este tema, esta mensagem, ela parece ser proibida em nossos dias. Para o mundo moderno,
para o homem moderno e para a igreja pós-moderna. Isto é, a doutrina do pecado. A doutrina do pecado. Todo ser humano, ele tem uma cosmovisão. Todo ser humano, todo homem, toda mulher tem uma cosmovisão. Isto é, uma visão do mundo, ou uma visão da criação, uma visão do homem e uma visão de Deus. Cosmovisão, então, ela tem a ver com um conjunto de valores, crenças, impressões, sentimentos e concepções em relação a tudo. Basicamente, então, a ideia aqui de cosmovisão é aquilo que a pessoa é, aquilo que a pessoa defende, o que ela vive, é o resultado da forma de pensar e agir. É o resultado da sua cosmovisão. E um dos pontos essenciais aqui que nós vamos tratar nesta noite é extrair não a cosmovisão do Fábio, mas é extrair a cosmovisão da Palavra de Deus. É extrair a cosmovisão, queridos, das Escrituras. É olhar então aqui para a perspectiva bíblica, para a perspectiva das Escrituras. Então, à luz de textos bíblicos, à luz de verdades doutrinárias, que fundamentam aquilo que hoje nós podemos ver, conhecer e crer. Vamos ver, à luz de textos bíblicos, à luz de verdades doutrinárias, que fundamentam aquilo que hoje nós podemos ver, crer e conhecer. A criação, o mundo, a natureza, a vida humana, o homem, o bem e o mal, a vida, a morte, o pecado, a condenação ou a salvação. E a teologia, ela pode e ela ajuda-nos em todas estas ligações para com o ser humano. E na perspectiva bíblica, nós encontramos o início de tudo. Gênesis capítulo 1, 2 e 3 é importantíssimo e vai nos dar um panorama real da história. Vai nos apresentar um pano de fundo de toda a história. Vai nos apresentar um ser distinto. Um ser dotado de poder, um ser dotado de autoridade, um ser eterno, que já existia, o único Deus verdadeiro, que é todo-poderoso e eterno, e o qual, pela sua infinita bondade, Ele estabelece então forma sobre algo que não tinha forma, e Ele vai criar o céu e a terra e tudo o que nele já há. Ele vai criar vida na terra, Ele vai então estabelecer a ordem e o sentido de todas as coisas. Ele vai encher a terra de acordo com a sua vontade e com o seu querer. Depois então de Deus criar todas as coisas, Ele cria o homem à sua imagem e semelhança, dotado de bondade, santidade e justiça, dando-lhe a oportunidade e o privilégio de se relacionar e de se comunicar com Ele. Fazendo então agora do homem Senhor da terra, dando-lhe então a terra para cultivar e guardar. Ao mesmo tempo, o padrão da santidade e da justiça, ele deveria ser mantido pelo homem. E a vontade de Deus, ela não poderia ser violada, porque haveria sentenças, havia castigo, haveria juízo sobre a violação da lei e da vontade de Deus. Então nós temos, na perspectiva das Escrituras, nós temos Deus, nós temos a criação e nós temos o homem. O homem, ele é o agente de Deus. Ele vive e foi criado para glorificar a Deus, para a glória de Deus. Então o homem, ele está em Deus, ele está em harmonia com Deus, ele está em unidade com Deus, ele mantém um relacionamento, uma comunicação com Deus, ele adora a Deus,
Ele é o governador da terra, Ele cuida da terra, Ele guarda a terra e assim deveria permanecer. Tudo estava bem. O homem gozava da presença de Deus, o homem desfrutava da presença de Deus, o homem passeava no jardim de Deus, havia comunhão, o homem prestava culto a Deus, o homem prestava adoração a Deus, ele louvava o seu Deus, ele louvava o seu Criador, e tudo isso era fruto da obediência à lei de Deus, à vontade de Deus, à palavra de Deus, aos decretos de Deus. No entanto, quando nós olhamos para Gênesis capítulo 3, nós temos aquilo que a teologia fala sobre a doutrina da queda, ou o advento da queda. Nós temos então agora o ato de rebelião. Nós temos então agora o padrão da justiça e santidade de Deus sendo agora violada pelo homem. O homem passa a desobedecer, o homem passa a transgredir, ele peca, e ele perde a justiça, a retidão e a santidade. E ele perde o relacionamento com Deus. Agora esse relacionamento, essa comunicação com Deus, com o seu Criador é quebrada, é violada. O homem passa a ser desconectado de Deus e da sua glória. E ele agora é retirado, afastado, separado de Deus. Agora o homem é culpado, e como culpado ele agora é punido, sentenciado, condenado e julgado pelo próprio Deus. Então é precisamente aqui que nós entramos dentro do nosso assunto, porque nunca teremos uma concepção adequada da grandeza da salvação, a menos que nós compreendamos, irmãos, alguma coisa do que nós éramos antes desse poderoso poder nos tomar. A menos que nós compreendamos o que seríamos se Deus não tivesse feito uma intervenção em nossas vidas e nos resgatado. Então, em outras palavras, para nós é importante e nós temos que compreender, devemos compreender a profundidade do pecado. O que é o pecado? E realmente o significado do pecado. E o que o pecado fez na vida humana, na vida do homem e na raça da humanidade. Prestem bastante atenção, em nome de Jesus. Porque sem o conhecimento da nossa infidelidade e rebelião, nunca poderemos chegar a conhecer a Deus como Deus de verdade e como Deus da graça, o Deus gracioso. Sem o conhecimento do nosso eu, do nosso orgulho, da nossa soberba, nunca conheceremos a grandeza de Deus e nunca poderemos ir buscar a cura que somente podemos encontrar em Deus. Quando nós estamos doentes fisicamente, e quando nós sabemos, quando nós tomamos consciência disso, o que é que nós fazemos? Nós procuramos o médico, nós procuramos o hospital, e nós vamos seguir então tudo aquilo que o médico vai receitar. Para quê? Para que nós obtenhamos, para que nós tenhamos a cura. Porém, se não soubéssemos que estávamos doentes, jamais nós procuraríamos ajuda e poderíamos até mesmo morrer sem saber da doença desconhecida que existe de facto em nós. E aqui o exemplo é importante para nós. Se nós pensarmos que nós estamos bem, nunca aceitaremos a cura de Deus. Porque simplesmente nós acharemos que nós não precisamos dela. Mas em vez disso, pela graça de Deus, nós precisamos conhecer e reconhecer que nós estamos doentes, que nós nos tornamos doentes. Doença essa, queridos, que é bem pior que a sida, que é bem pior que o cancro,
que é bem pior que a Covid-19. Doença essa que se chama pecado. Pecado. Morte espiritual. Falência espiritual. E enquanto nós não reconhecermos esse estado, essa condição, essa realidade, jamais poderemos entender o significado verdadeiro, sublime, glorioso, majestoso da pessoa e da obra de Cristo em nosso favor, para que assim nós possamos obter o seu abraço, o seu amor e a sua graça. E as Escrituras vão nos ensinar claramente que o homem não é um acidente e tampouco o resultado de algum processo irracional. Pelo contrário, o homem, ele é criado, ele é formado pelo próprio Deus. Deus soprou o fogo da vida em Adão, e este se tornou, segundo a Bíblia, um ser vivente. Deus formou Eva, e deu então agora Eva para ser companheira e ajudadora de Adão. E lhes deu então agora a terra. Ordenou então que eles se multiplicassem e enchessem a terra. Toda a humanidade era conduzida por este casal. Tanto homem como mulher foram criados por Deus e para a glória de Deus, e encontram o seu sentido, a sua existência apenas amando a Deus, glorificando a Deus, desfrutando da presença de Deus, fazendo então a sua vontade e recebendo o privilégio de ter comunhão pessoal com o próprio Criador. Então, estas verdades, elas definem quem somos e o propósito para o qual nós fomos feitos e criados. É preciso, queridos, realçar que nós, seres humanos, nós não somos os autores da nossa própria vida. Nós não somos os autores da nossa própria existência, mas nós fomos trazidos à existência pela vontade e pelo poder gracioso de Deus. E o homem, o ser humano, ele não pertence e nunca vai pertencer a si próprio, mas ele pertence a Deus. Foi Deus que fez o homem para os seus próprios propósitos e bom prazer. E nós precisamos ter consciência disso. Procurar separar-se de Deus é tentar separar-se da própria vida. É viver independentemente da sua pessoa, da sua vontade, e negar o propósito para o qual nós fomos criados, para o qual nós existimos. E de acordo com o seu bom propósito e bom prazer, Deus criou este casal, Adão e Eva. E Ele estabelece uma aliança. Ele estabelece um pacto com os primeiros homens, Adão e Eva. Havia um padrão, havia um modelo que precisava ser guardado e preservado. Era o seu dever viver em obediência a esse modelo que Deus havia os incutido. Deus lhes havia ordenado que não comessem da árvore do conhecimento do bem e do mal. E nós sabemos disso. A obediência a essa ordem lhes daria uma vida de comunhão, de alegria, de prazer, da presença de Deus. Porém, o ato de desobedecer a essa ordem levaria à morte espiritual e física e a todos os males que as acompanhariam. Segundo as Escrituras, Adão e Eva foram tentados pela serpente e desobedeceram a essa ordem de Deus. E por causa da sua desobediência, a sua comunhão com Deus foi o quê? Foi quebrada. E agora então eles caíram no seu estado original de justiça, de retidão e de santidade. As consequências devastadoras da desobediência de Adão não ficaram agora apenas restritas a eles apenas, mas resultaram na queda de todo o homem, de toda a raça humana, de toda a humanidade. E nós estamos incluídos nisto. Embora as Escrituras, a palavra de Deus, elas não esclareçam todos os mistérios que cercam esta verdade, elas afirmam que o pecado e a culpa de Adão foram imputadas ou creditadas não somente a eles, mas a todos os homens, a todos os seus descendentes.
E o texto que nós iniciamos, Romanos 5,12, vai falar isso mesmo, que todos os homens, sem exceção, ao nascer, eles já trazem com eles a natureza caída de Adão, a natureza adâmica, a natureza corrompida, pecaminosa, e se vive então a hostilidade contra o próprio Deus. Então o relato da Bíblia, da queda de Adão, vai nos dar a única explicação adequada sobre o atual estado da humanidade e do homem, a parte que anda à parte de Deus. É importante, primeiramente, nós definirmos essa palavra, ou o conceito do pecado. Pecado, então, é tudo aquilo que transgride a lei de Deus, que é contrário à natureza santa, reta e justa de Deus. É então ir contra Deus, é então violar a palavra de Deus, é então violar ou ir contra a vontade soberana de Deus, é então eu me rebelar contra Deus. Então está ligado a um ato de desobediência, um ato de rebelião. E então ele acontece no jardim, quando o homem e a mulher passam agora a dar ouvidos à serpente, rejeitando agora o padrão de Deus e sendo convidados e persuadidos a ir contra a vontade do seu Criador, a ir contra a vontade do seu Deus. A pergunta é: qual a consequência desse ato? Qual a influência desse ato na história humana, na raça humana? Que implicações, que desdobramentos isso teve na vida do homem e da humanidade? O homem, ele vai perder, ou ele perde a sua beleza e a sua glória. O homem cai agora da sua retidão original e a imagem divina, a imagem de Deus, está então no homem agora foi desfigurada por causa do pecado. A comunhão com Deus agora é quebrada. O relacionamento com o seu Criador agora é destruído, destituído. O homem então deixa de refletir a glória de Deus e passa então agora a ser um símbolo de rebeldia contra Deus. O pecado trouxe consigo morte espiritual, falência espiritual. Toda a humanidade, todo o cosmos, todo o universo é afetado. As futuras gerações passam a ser agora arruinadas. Toda a descendência de Adão se torna então agora culpada. Toda a descendência, ela é agora culpabilizada e responsável por esse ato que começa lá atrás, no início. É uma herança horrível que todo homem, que toda mulher herdou de Adão. Trouxe morte eterna, trouxe condenação, trouxe juízo de Deus, trouxe escravidão, trouxe dor, sofrimento, perda, abandono de Deus. A Bíblia diz que quando Adão caiu em pecado contra Deus, todos os seres humanos caíram com eles, tornando-se igualmente agora culpados. Todas as suas faculdades são agora afetadas, se tornando agora maus, obstinados, passando agora a não mais amar a Deus, passando agora a não mais reconhecer Deus como Criador, Deus como Senhor, mas passando agora a odiar o Criador, a odiar o próprio Deus. Passando então agora a não mais adorá-lo enquanto Deus, enquanto Criador, mas passaram agora a adorar a criação, virando as costas para Deus, trocando o certo pelo errado, trocando a justiça pela injustiça. Passamos então agora, por causa do pecado, por causa da rebeldia, passamos agora a amar a imoralidade, as trevas. Nos tornamos agora participantes do mal, filhos da ira, filhos da desobediência. O pecado trouxe morte espiritual, gerou falência espiritual. Não há mais agora um relacionamento saudável com Deus. Agora o que há é inimizade para com Deus. Existe um texto que identifica isso claramente. Efésios capítulo 2.
Efésios capítulo 2. Leia comigo. Efésios capítulo 2, verso 1, 2 e 3. Efésios capítulo 2. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andastes segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também andávamos nos desejos da nossa carne, pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Este texto, ele vai descrever aquilo que na teologia é descrito como pecado original. Note bem que as palavras de Paulo a respeito do homem, a respeito do quadro do homem, a respeito da situação do homem, Paulo ele vai usar aqui uma linguagem forte, comparando o homem pecador, mostrando que ele está longe de Deus, que ele está ausente de Deus, que ele está destituído da glória de Deus. Ele vai descrever aqui o homem como um homem morto, como um corpo inércio. E como sabemos, nenhum homem pode sentir, ouvir ou reviver, porque está morto, silencioso e não se pode movimentar. Até porque a queda do primeiro homem gerou consequências devastadoras. E é essencial entender que Deus puniu o homem. Deus puniu o homem. Deus baniu o homem da sua presença. E isso significa que o homem passa agora a viver sobre o curso deste mundo. Passa agora a ser governado pelo mundo. Passa agora a ser dirigido pelo sistema do mundo. Ele vive como rebelde. Ele vive como inimigo de Deus. Ele vive em inimizade. Ele vive então em contramão à lei moral de Deus. Ele vive então sendo moldado, sendo enraizado pelo mundo. Ele vive então segundo o príncipe da potestade do ar, Satanás, o qual escraviza o pecador e faz dele o que quiser. O homem torna-se totalmente cativo, agora à voz do diabo, e passa a viver à parte de Deus, seguindo a injustiça, seguindo a imoralidade, vivendo em desobediência, seguindo as inclinações da carne, sendo por natureza filho da ira. A pergunta é: porquê filho da ira? Porquê filho da desobediência? Por causa da natureza que vem de Adão, da descendência de Adão, do pecado de Adão, o qual tirou da presença de Deus o homem e agora o sentenciou. É essa natureza e é esse pecado que também tem o mesmo impacto, não somente em Adão e Eva, mas o mesmo impacto em nós. Nós recebemos essa natureza, nós recebemos essa condição. Digamos que foi um presente de Adão e Eva para nós. É claro que quando nós olhamos para Efésios 2, Paulo está enfatizando aqui a obra sublime de Cristo. E o resultado dessa obra, dessa verdade, dessa doutrina, do ato de Jesus, da obra de Jesus, do sacrifício de Jesus, que se tornou uma realidade na vida da comunidade dos Efésios. Mostrando então que havia uma sentença, que havia uma condição terrível, que havia uma morte espiritual, que havia uma falência espiritual completa do homem para com Deus, o qual vivia então em pecado e em rebeldia, andando então segundo o curso deste mundo, agradando não a Deus, mas agradando o diabo, sendo escravo do diabo, sendo filho da ira, sendo filho da desobediência. Porém, Deus, por meio de Cristo, mudou todo esse cenário, trazendo vida por Jesus Cristo, manifestando a sua misericórdia e o seu amor, revelando a sua graça salvífica.
para libertar e redimir o pecador e o conduzir novamente, o religando e o reconciliando. É essa obra que Jesus tinha feito na vida daquela comunidade, na vida daqueles jovens, dos Efésios. Então Paulo está trazendo aqui à luz que eles estavam sem Cristo, mas ao mesmo tempo ele mostra a obra de Jesus na vida daqueles jovens que estavam sem Deus, sem Cristo. E agora então essa obra se manifesta e se torna uma realidade na vida daquele povo. O problema é real. O quadro é real. O cenário é real. Mas Cristo aqui, Ele foi o antídoto. Cristo aqui, Ele mudou o quadro desses jovens que estavam mortos, que estavam perdidos, que estavam condenados. Cristo foi o remédio, foi a resposta de Deus perante o quadro horrendo da situação do homem. Eu sei que isto pode parecer cansativo, as mesmas palavras, mas o ponto, queridos, aqui é se nós não tratarmos do problema, se nós não conhecermos o problema, se nós não conhecermos a ferida, ela vai permanecer. Existe um problema gravíssimo. Existe um problema gravíssimo. E esse problema, ele se chama pecado. O pecado, ele trouxe estragos. Ele gerou divisão. Ele gerou confusão. Ele gerou morte. Ele gerou abandono. Ele gerou castigo, sentença, juízo e condenação. E a realidade bíblica é que todos nós herdamos isso de Adão. Nós estamos mortos para Deus. Nós estamos ausentes de Deus. Nós estamos separados de Deus. Nós andamos e seguimos o caminho oposto. Nós não somos amigos de Deus, mas nós somos inimigos. Nós nos tornamos amigos do mundo, amigos do pecado, controlados pelo pecado, movidos pelo pecado, seduzidos pelo pecado. Estamos seguindo o caminho contrário ao de Deus. Nós estamos trilhando uma estrada escura e imunda. Embora pareça em nossos olhos boa e agradável, mas é a nossa sentença, é o caminho que está nos guiando e nos dirigindo, que está então guiando e dirigindo o homem ao inferno, à condenação, ao juízo. Todo homem nascido da mulher, ele nasce corrompido, mau, perverso e imundo. Toda a descendência que vem de Adão foi afetada, é culpada e nasce debaixo de jugo, de maldição, por causa do pecado. E então ninguém é inocente diante de Deus. Crianças não são inocentes diante de Deus. Bebés não são inocentes diante de Deus. Ninguém está inocente diante de Deus. Ninguém está livre da ira de Deus. Todos somos dignos do pagamento do pecado, a morte eterna, a separação eterna e a condenação. Se você me perguntar, irmão Fábio, o que é que eu preciso fazer para ir para o inferno? A minha resposta para si era: você não precisa fazer nada. Você apenas precisa nascer. E se você nasceu, você já está caminhando em direção ao inferno. Por quê? Por causa do pecado. Por causa da culpa. Por causa da queda que foi transferida para nós enquanto seres humanos. Nós podemos não gostar de ouvir isto. Isto pode não soar muito bem, mas ainda assim não deixa de ser uma realidade bíblica, queridos. O pecado afetou o mundo. O pecado afetou o homem. E mais do que isso, ele afetou o relacionamento do homem com Deus. O homem então se encontra caído, perdido, culpado. E ele não é inocente diante de Deus, mas ele é merecedor da ira de Deus, que demanda que um Deus santo, justo e reto julgue de acordo com o seu padrão, que é santo e reto. E isso não faz de Deus o vilão.
Porque Deus vai apenas julgar de acordo com a sua santidade, com a sua retidão e com a sua justiça. Até porque o único vilão aqui somos nós, homens, seres humanos. Precisamos entender que esta é a condição do homem. Uma condição caída, corrupta e adâmica. E por causa dessa condição pecaminosa, é que Jesus um dia, em uma conversa, em um diálogo, em um relacionamento, ele se dirige a Nicodemos, João capítulo 3. Ele vai dizer àquele homem religioso, fariseu, que era necessário nascer de novo para entrar no reino dos céus. Que aquele que não nasce da água e do Espírito não pode entrar no reino dos céus. Então o necessário é nascer de novo. Necessário é então sepultar este velho homem corrompido e adâmico. É sepultá-lo, é reconhecê-lo, é confessá-lo, é reconhecer a nossa natureza, é reconhecer o nosso estado, é reconhecer a nossa condição, é reconhecer que não há nada em nós de bom, é reconhecer o nosso estado lamentável, é reconhecer quem nós somos de facto, é reconhecer que nós somos automaticamente inclinados para o mal, para aquilo que é errado, para aquilo que é imundo, para aquilo que não presta, para aquilo que é errado, para aquilo que é injusto. É reconhecer o quão nós somos injustos, é reconhecer o quanto nós somos maus, o quanto nós somos perversos, é reconhecer que esta herança corrompida, ela vem de lá atrás, dos nossos primeiros pais. É confessar que tudo isto não é uma mentira, que tudo isto é uma realidade, que tudo isto é uma verdade. É confessar que a nossa carne, que o nosso eu, que o nosso ego, que o nosso orgulho, que a nossa soberba, ela não ama a Deus, ela não gosta de Deus, ela não tem prazer de Deus, ela não deseja Deus, mas ela é totalmente oposta e contra Deus. Esta é a realidade. E nós sabemos disso. Na nossa consciência nós sabemos disso. A nossa consciência nos mostra que tudo isto é uma verdade, que tudo isto é uma evidência, é uma realidade. É entender que Deus odeia o pecado. É entender que Deus abomina o pecado. É entender que Deus não tem prazer no pecado. E que Deus pune não o pecado, mas pune o pecador, o transgressor. É olhar para João capítulo 3, o texto do amor, e reconhecer que esse Deus, o Deus que ama, o Deus que salva, o Deus que redime, é também um Deus que pune, é também um Deus que condena, é também um Deus irado, que derrama a sua ira sobre aqueles que não creram no seu Filho, que não creram em Jesus. Olhe este texto, João 3, versículo 36. João capítulo 3, versículo 36. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. Quem se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, ou não terá a vida, mas sobre ele permanece o quê? A ira de Deus. Ou em outra tradução, quem crê no Filho tem a vida eterna. Quem, porém, mantém-se em desobediência ao Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Quem está falando aqui é o próprio Jesus. Notem que são palavras do próprio Jesus. No seu discurso, na sua comunicação para com Nicodemos, onde Jesus ele vai falar sobre a importância do novo nascimento, onde Jesus então fala sobre a necessidade desse novo nascimento, sobre a necessidade de crer e confiar no amor de Deus. Ao mesmo tempo, ele passa a estabelecer aqui o escape do homem, através então da fé e confiança em Jesus, na sua crucificação, na sua morte e na sua ressurreição, aquilo que se tornaria uma realidade lá à frente. Portanto, nós temos aqui, nós podemos ver que havia aqui, o próprio Jesus fala que havia uma sentença. E só o Filho livra o homem, o
culpado dessa sentença. E a sentença é o quê? É a ira de Deus, é a condenação. Portanto, o maior dilema do homem, da terra, da humanidade, é a sua própria situação, é a sua própria condição, é o seu próprio estado pecaminoso. Atualmente, a maior preocupação do mundo, atualmente a maior preocupação do homem, se chama Covid, se chama pandemia. Mas existe um vírus muito pior e muito mais fatal em nós, que já levou muito mais vidas do que o Covid-19, que se chama pecado. O vírus mata, e isso está cientificamente comprovado, mas ele só pode matar o corpo. Ele só pode matar a carne. Porém, o pecado, ele não mata somente o corpo, mas como também pode, ele mata o corpo e a alma e sentencia ao inferno. E isto é sério, irmãos. Isto é sério. Se nós não reconhecermos isto, o pecado não é brincadeira. Ele é destrutível. Ele condena. Ele tem consequências eternas. E se nós não reconhecermos isso enquanto seres humanos, enquanto criaturas, enquanto pecadores, se nós não compreendemos isso, nós corremos o risco de estar trilhando esse caminho rumo ao inferno, rumo à condenação, rumo ao juízo, rumo à ira de Deus. O inferno é real, mas o céu também é. O bem é real, mas o mal também é. O Evangelho, as boas novas, oferecem ao pecador, ao culpado, ao transgressor, ao homem morto, o perdão, a redenção, o livramento, a salvação, a reconciliação novamente com o seu Deus, aniquilando toda a culpa, toda a dívida pelo mérito, pela justiça de Jesus que é depositada na conta do pecador, fazendo então desse homem, ao crer, ao confiar, ao se render, um novo homem, uma nova mulher em Cristo, e que passa então agora a viver não mais sobre o padrão do mundo, mas agora ele passa a viver sobre o padrão do reino, que foi exemplificado primeiramente pelo Senhor Jesus, que foi então exemplificado pelos apóstolos e que tem sido então continuado pelos discípulos e pela Igreja de Cristo. Toda a raça humana caiu, toda a raça humana pecou, toda a história evidencia esse quadro e todos nós somos descendentes de Adão, e a imputação da sua culpa, do seu pecado, ela está em nós. E isso nos mostra o quanto nós necessitamos de Cristo, o quanto nós necessitamos de um Salvador. Nós precisamos do perdão de Deus, nós precisamos do favor de Deus, nós precisamos da graça de Deus, nós precisamos da obediência de Cristo, da morte de Cristo, da ressurreição de Cristo, do cumprimento da lei de Jesus e da aceitação do seu próprio sacrifício como troca, como moeda, como pagamento da nossa dívida perante Deus. Então tudo isto é uma realidade, tudo isto é verdade. E esta é a verdade que o mundo odeia ouvir. Esta é a verdade que o homem orgulhoso não tolera. Esta é a verdade que o homem soberbo não tolera. Ele despreza por causa da sua arrogância, por causa do seu orgulho, pela sua dureza, pela sua cegueira espiritual e pela sua morte espiritual. Estas verdades que são verdades eternas, que são verdades, elas só podem se tornar uma realidade, uma verdade nas nossas vidas, isto é, sendo perdoados, justificados e salvos por meio de uma ação do Espírito de Deus, que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo.
só Deus pode nos convencer destas verdades e fazer com que nós creiamos, com que nós confiamos nestas verdades. Senão, serão simplesmente palavras. Só o Espírito Santo pode gerar vida sobre o morto. Só o Espírito de Deus pode gerar convicção de pecado sobre nós. Só o Espírito Santo pode intervir e nos fazer crer nestas verdades eternas. E a minha oração nesta noite é que o Espírito de Deus Ele possa fazer uso, Ele possa usar estas palavras em prol da sua própria vontade, em prol do seu próprio querer, porque Deus é soberano. Ele é quem dá vida e Ele é quem promove salvação. Então que o Espírito Santo traga temor e tremor, e que Ele traga realmente convicção de pecado, confissão de pecado, que haja de facto um desejo, um anseio de abandonar o pecado, que haja desprezo, que haja ódio pelo pecado, que nós possamos sentir nojo do pecado, que nós possamos fugir do pecado, que nós possamos virar as costas para o pecado, que nós possamos correr em busca da santidade, que nós possamos de facto correr para Cristo, que nós possamos correr verdadeiramente Cristo, que nós possamos reconhecer verdadeiramente o quão nós precisamos urgentemente e carecentemente de Cristo. Aleluia. Porque este é o quadro do homem e da humanidade. Se nós não entendermos a nossa condição, se nós não entendemos o quanto nós estamos doentes, nós nunca vamos nos direcionar para a cura. O Evangelho só se torna uma verdade quando existe um reconhecimento de quem nós somos. As boas novas estão ligadas a uma boa notícia. Significa que existe uma má notícia. Essa é a notícia que a igreja deve carregar. Essa é a notícia que a igreja deve testemunhar. E nós